Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do Zil, seção 2.3, exercício número 13. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 24, ache a solução geral da equação diferencial dada. Dê o maior intervalo i sobre o qual a solução geral está definida. Determine se há termos transientes na solução geral. Temos aí x² vezes y' mais x que multiplica x mais 2 vezes y igual a i de x. Bom, essa equação diferencial aqui, ela é uma equação do tipo linear. Por quê? Porque temos aí a derivada que multiplica função de x apenas, aí temos função de x que multiplica a variável y igual a função de x. Então, para transformar ela na forma padrão aí da equação diferencial linear, que é y mais uma função p de x que multiplica y igual a uma função q de x, a gente tem que tirar esse x² aqui multiplicando o y'. Então, a gente vai dividir toda a equação por x². Então, vai ficar x² dividido por x² vezes y', aí mais x dividido por x², que multiplica x mais 2 vezes y, igual a i de x dividido por x². Aí aqui simplificando, x² sobre x² divide, fica 1. O x simplifica com o quadrado, aqui fica 1 sobre x. E aqui fica i de x sobre x². Esse 1 sobre x a gente distribui ali dentro. E podemos escrever y', aí mais x dividido por x fica 1. E ali fica 2 dividido por x, que multiplica y, é igual a i de x sobre x². Ou seja, agora está na forma padrão de uma equação diferencial do tipo linear. E o objetivo é localizar quem é essa função que multiplica a variável y, que é a chamada função p de x. Então, aqui está a nossa função p de x. Através do p de x, a gente vai achar o termo fator integrante, que é uma função em função de x, chamada de μ. μ de x é igual a e elevado à integral da função p de x dx. Então, vamos calcular aí esse fator integrante, que vai ser igual a e elevado à integral, p de x a gente descobriu que é 1, mais 2 sobre x, integral em dx. Ou seja, o fator integrante μ de x, então vai ser igual a e elevado à integral de 1 em relação a dx, dá x, a integral de 2 sobre x fica 2ln de x, que podemos reescrever aí, né? Fator integrante, lembrando que aqui nesse cálculo do fator integrante não precisa do termo mais constante, tá? Aqui, como eu tenho soma dos expoentes, significa que é a mesma base, i de x, vezes e elevado a esse termo aqui, ó. E aqui eu posso usar outra propriedade, que é a propriedade do ln. Quando eu tenho a ln de b, eu posso escrever que é o ln do b, que nesse caso é o x, elevado a, ou seja, a ln de x². E aí a gente vai poder simplificar esse e com ln, função de cancelamento. Então, a gente tem que o fator integrante μ de x vai ser o x², sobra só o que está dentro, que multiplica o termo e de x. Agora, para resolver a equação diferencial, a gente multiplica toda a equação diferencial pelo fator integrante. Então, fica y' que multiplica o fator integrante, que é x² vezes e de x. Aí eu vou ter mais 1 mais 2 sobre x, que multiplica o fator integrante x² e de x vezes y, igual e de x sobre x² vezes x² e de x. Aqui desse lado, a gente tem a propriedade que essa função inteira é o resultado de uma regra da cadeia, da derivada entre a variável y e o fator integrante, que é o x²
e de x, juntando aí a variável y, que é a variável dependente, e o fator integrante, colocando ele como multiplicação dentro de uma derivada. A regra da cadeia é: deriva a primeira, y', copia a segunda função. Aí copia a primeira função, y, e deriva a segunda. A derivada desse produto dá esse termo que está aqui dentro, tá? Isso é igual, sempre na equação diferencial vai acontecer isso daqui. Quando a gente multiplica esse lado da equação pelo fator integrante, a gente vai ter essa condição aqui. Quem quiser partir dessa equação, desse termo já, igualar ali e multiplicar só a esse termo, também pode, aí economiza um passo. Aí aqui simplificando, x² corta com x², aqui é a mesma base, soma os expoentes, então fica aí elevado a 2x. Aí agora a gente aplica a integral dos dois lados para resolver. Então, a gente vai escrever aqui a integral de y vezes x² e de x derivada, integral em dx, igual integral de e elevado a 2x dx. Aqui a integral da derivada sobra só o que está dentro, que é o y, x² e elevado a x, igual. Aqui a integral de e elevado a 2x, como é uma função do primeiro grau, a integral da função exponencial é ela mesma, e elevado a tudo que tiver lá. Como aqui é função do primeiro grau, a gente divide pelo valor que acompanha o x, 2. Tá? Que seria fazer uma regra de substituição, eu já estou fazendo direto. Quando é função do primeiro grau, dá para resolver dessa maneira. Isolando o y na equação, ou seja, passando esse termo dividindo para o outro lado, a gente vai poder escrever que y é igual. Aí vai ficar e de 2x, aí aqui sobre 2, x² e de x. Aí mais constante dividido por x² e de x. Aí aqui, esse 2x vai simplificar com e de x. E deixando a resposta aí da forma que o livro apresenta, vai ficar aí 1 sobre 2x², que multiplica ali o e de x, mais constante sobre o x², e esse e de x vai subir como e de menos x. Bom, além de dar solução, ele também pede aí um intervalo i maior, né? Maior intervalo i no qual a solução está definida. A solução está definida, é o domínio da solução, né? Aqui, tem problema de domínio? Tenho, para o x, né? O único valor que eu não posso ter de x, o x tem que ser diferente de zero. É a única restrição que eu tenho aí de valor de x para a solução. Então, eu tenho dois intervalos que eu posso considerar. Eu posso considerar o intervalo de menos infinito menor que x, x menor que zero, ou eu posso considerar o intervalo onde zero é menor que x e x é menor que infinito, tá? Esses dois intervalos têm o mesmo tamanho, um ou outro intervalo aí apresentando. E ele também pede, né, se tem termos transientes. O que é o termo transiente? Termo transiente é quando o x tende ao infinito, existe alguma função f de x que tende a zero. Então, eu quero encontrar funções de x que vai tender a zero. Então, nesse caso aqui, eu tenho e de x sobre x². Esse termo não é transiente, tá? Se a gente ver aqui, o x pode ir para infinito, só que esse também termo vai ficar para infinito. Quem não conseguir visualizar, é só calcular o limite, né? Dessa função aqui, que seria a função f. Agora, nesse caso aqui, ó, se a gente olhar para esse caso, é só a constante sobre funções aí de x. Então, quando o x se torna muito grande, vai ficar constante sobre um número muito grande. Portanto, de termo transiente, a gente vai ter que é c sobre x² e elevado a menos x, que é a função que tende a zero quando o x vai para infinito. Bom, eu espero que tenham gostado da resolução e eu vou aguardar vocês em um próximo exercício.
Até mais!